Boa noite aí, Gustavo, meu irmão. Beleza? Cordiel, ouvindo Dani, bem. Jonathan, beleza? Tudo bom? Beleza, cara, como é que tá aí? Tô desenrolei aqui. Tá bom, graças a Deus. Há muita aula, bicho. Falando o dia todo, velho. Vamos Como é que é? que vamos, né? Feliz Vamos embora. de estar aqui conversando assuntos que são relevantes, né? Assuntos Sim, bacanas, com assuntos certeza. que interessam a todos nós, né? Pessoal, a gente está aqui na nossa live, né? Vamos dar um tempinho aqui para o pessoal entrar mais. Tá aí Gustavo, meu amigo, que tava ontem aí, tá aqui acompanhando. Grande Fominha Gustavo. também, fominha de investimentos aí e tal. Então, tá aqui também para aprender junto comigo. Herta também, lá da Comissão de Direito Administrativo da OAB. Seja bem-vinda. Obrigado a presença. Pessoal, vamos lá, né? A gente está aqui na nossa Masterclass e a gente está fazendo 3 encontros. Começamos ontem com o Gustavo falando sobre investimentos investimentos mais a longo prazo, né? Trazemos um pouco mais teoria de ações, né? E aí hoje a gente está trazendo o Jonathan Domingos, que ele é investidor, tem uma carreira feita nesse setor, e principalmente também sobre trazer um pouco mais sobre investimentos do ponto de vista mais rápido, né? De compra e venda, né? Em cima ali. Então, eu queria que tu pudesse aí se apresentar, Jonathan, com o pessoal, falar com eles. E aí, Alana, bem-vinda. Lucas, Miller, grande abraço. Vamos lá, tu dá a tua apresentação. Cara, em breve eu gostei bastante aí da sua iniciativa, né? Muito importante o pessoal estar compartilhando esse conhecimento aí com o pessoal. Foi uma iniciativa muito bacana. Você fez o convite, nunca tinha feito uma live, então confesso que a princípio ainda estou um pouco desconfortável, mas acredito que depois vai ficar tranquilo, né? É, Para quem não me conhece aí, me chamo Jonathan. Eu trabalho aí com planejamento de projetos na área ligada à engenharia mecânica e também trabalho na área de investimento aí, desde 2016, tá? Invisto aí como day trade no mercado financeiro. Minha especialidade maior é nos mini contratos, mas também invisto em ações. E a gente vai estar abordando um pouquinho hoje aí desses dois temas, de ações e mini contratos. A gente viu aí na live de ontem, né? A gente falou aí sobre o que é bolsa de valores, como a empresa ela pode abrir capital na bolsa, o que é um IPO, o que é uma ação, quais são os tipos de ações, né, existentes, uma ação ordinária, uma ação preferencial, uma unit, né? A gente viu que era dividendo, que era juros sobre capital próprio, bonificações, quais são as maneiras de se ganhar dinheiro aí com ações, que são as 3 formas de se ganhar dinheiro com ações. Também tem a valorização do próprio ativo, né? A gente consegue ganhar também dessa maneira. Então, a live de hoje a gente vai focar mais em como investir, quais formas de se investir, o que eu faço no day trade. A gente vai ver aí qual método que eu utilizo, como é que eu faço para analisar uma ação, quais mercados eu invisto. Tá? A live ela é focada mais em renda variável, especificamente em ações e mini contratos. Então eu fiz até um esboço aqui do que é que eu vou conversar com vocês hoje, até para não me perder, para eu criar um caminho onde eu consiga passar do início, meio e fim, para não avançar demais e para quem não entende acabar ficando perdido, e também para ficar melhor aí o entendimento aí para todos. Então, bom, quer falar alguma coisa, Diel, antes de eu iniciar? só para explicar também que, assim, a gente falou que ações são risco e tudo mais. E aí o que acontece? Ainda que as ações sejam risco, Nath Magalhães, um grande abraço.
Ainda que as ações sejam risco, não significa que é um tiro no escuro, né, João? A gente precisa mostrar, você falou aí de como você faz as suas análises, né? Então Sim, é uma coisa técnica, é uma coisa que você estuda, que você planeja, para mostrar que entrar no mercado de ações, né, não significa que o investidor está atirando, né? Não, ele tem, tem uma forma de verificar isso, né? Eu queria que tu desse continuidade falando aí de como é que tu consegue, como é que é a tua forma, né? Pelo menos um pouco. sim, tudo bem. Eu vou fazer um comparativo entre renda fixa e renda variável e depois vou abordar aí essa relação entre risco e retorno de estar investindo em ações. Diferentemente aí, pessoal, de uma poupança, uma LCI, uma LCA, onde um investimento é feito no banco, né? É um tipo de renda fixa vinculada ao seu banco, onde você empresta dinheiro para o banco e o risco está ligado diretamente ao banco quebrar. Só que o banco, ele tem um fundo garantidor de crédito. Então, se você investir até no máximo aí 250 mil reais, né? Esse fundo vai garantir que caso esse banco quebre, você vai ter o estorno do seu dinheiro, você não vai perder. Ele tem um fundo garantidor. Se você investir 300 mil, por exemplo, você vai conseguir receber de volta 250 mil, você vai perder 50. Mas o banco, ele tem um fundo garantidor de até 250 mil reais. Então, somente instituição financeira, ela cria esse título de renda fixa. Tá? O serviço está atrelado, como eu já falei, ao banco quebrar. Há também, em renda fixa, quem gosta de investir no tesouro direto. No caso, o tesouro direto, você empresta dinheiro diretamente para o governo. Você injeta capital para o governo, né? E ele funciona da mesma forma. Você empresta dinheiro para o governo em troca de uma rentabilidade. Mais ou menos, geralmente inflação mais uma taxa. Supomos aí que teve uma inflação de 9,5% ao ano. Aí vai colocar mais uma taxa aí de 7,5%, por exemplo, você vai ter uma rentabilidade aí de 17% ao ano. No caso do Tesouro Direto, você não tem um fundo garantidor de crédito, você não tem um FGC. O serviço está diretamente ligado ao governo. Se o governo quebrar, teoricamente, seu investimento vai estar quebrado. Mas, nesse caso, para um governo quebrar, obviamente que empresa já tem quebrado, banco já tem quebrado. Então, assim, tem um risco, porém é um risco muito baixo. E é uma das rentabilidades. O perfil de investidor como investimento principal para a geração de lucro não é muito atrativo para mim. Mas para muitas pessoas, sim, é uma forma de investimento de maneira atrativa. Né? Agora, renda fixa, o retorno vai ser sempre menor. O retorno, no caso do mercado financeiro, está sempre vinculado ao risco. Quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. Então, sempre um cálculo muito proporcional. Então, por exemplo, eu faço um investimento de uma renda emergencial, uma verba emergencial. Eu gosto, sim, de investir em renda fixa. Né? É pela liquidez, né, também, né? Sim, sim, com certeza. No caso do Tesouro Direto, você não precisa ter uma outra pessoa querendo comprar ou vender o que você está oferecendo. Você compra e vende direto para o governo. Então, não precisa de liquidez. Já no outro caso, por exemplo, uma debênture, você precisa de uma outra pessoa para fazer a intermediação para você conseguir vender o que você comprou. Se não tiver liquidez, você fica bitolado ali e você não se desfaz daquele Para título. uma emergência não é bom, né? Não é bom. Então, depende muito aí do mercado que você investe, e a maneira que você investe e do risco que você assume. O seu ganho está muito vinculado a isso. Então, quanto mais risco, como eu já falei, você assume, mais ganho você tem. Quanto menos risco você assume, menos ganho você tem, menos retorno. Então, falando um pouco aí de ações, a gente já viu na aula de ontem
Mas como tem muita gente que não assistiu aí ontem, pessoas que também possivelmente me seguem, não viu a aula de ontem, eu vou fazer um resumo do que foi falado ontem, com base no que eu vou falar hoje, para as pessoas que assistirem o que eu vou falar hoje não ficar perdida. Então, pessoal, o que é uma ação, né? Uma ação, ela é a menor parcela do capital social de uma empresa, né? Ela é um título patrimonial que concede a você todos os direitos e todos os deveres de um sócio. Tá? Você comprando o título, você tem absolutamente todos os direitos e deveres de um sócio. Por exemplo, aí, você tem uma empresa avaliada em R$ 1 milhão, tá? E supomos que eu vou levar essa empresa lá para ser negociada na bolsa. Eu vou dividir a minha empresa aí em 100 mil pedaços. Logo, eu vou disponibilizar 100 mil títulos para serem negociados na bolsa de valores. Se a minha empresa está avaliada em R$ 1 milhão e eu tenho aí 100 mil títulos para ser negociado, logo, 1 milhão dividido por 100 mil, a minha empresa vai estar sendo negociada inicialmente a R$ 10. É o valor proporcional à quantidade de título que eu estou colocando disponível ali para ser negociado. Então, é justamente essa parcela da minha empresa, essa menor parcela da empresa, é que é dada como nome de ação. É interessante essa questão, porque a gente vem, o objetivo, né, nosso Masterclass é trazer outros tipos de crédito diferentes daqueles comuns que a gente estuda na faculdade. Então, letra de câmbio, nota promissória, cheque, né, e a duplicata, que são os títulos mais normais que a gente estuda. Então, a ideia é trazer outros títulos. Aí foi bom que você trouxe aí um novo conceito, trazendo as ações como títulos, né? E aí a gente tem no nosso Código Civil um artigo que diz que a transferência do título de crédito, seja ele qual for, né? Ele repassa todos os direitos inerentes ao título. Então você falou que a partir do momento em que a pessoa adquire o título, ele passa a ter todos os direitos inerentes àquele título. E ações é um excelente exemplo, né? Porque você compra uma ação e passa a ter todos os direitos inerentes a um acionista, né? A uma pessoa que participa mesmo do corpo da empresa. Sim. Exatamente. Aqui está o Gustavo deu uma contribuição, dá uma lida aqui. Tiago Nigro criou um triângulo, o triângulo do Nigro, em que cada vértice representa uma qualidade do investimento, liquidez, rentabilidade e risco. Né? Nenhum investimento tem as três pontas fortes. E realmente, né? Nem todo investimento tem, não tem um investimento perfeito. Assim, é vendido o investimento perfeito, né, Jonathan? A gente já sabe disso, né? A gente já conversou em off várias vezes, mas que, assim, que existe não, né? É vendido mas Pois é. existe não. É. Aí você sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa. É. Você Mas fala um abre mão de... pouquinho aí sobre como comprar ações, como é que é na prática, assim, você ir lá e quais são os caminhos para você chegar e comprar ações, né? Geralmente, no meio mais usual do mercado. Tá. A maneira mais comum aí de a gente comprar ação é através de uma corretora de valores. Tem bancos também que oferecem esse tipo de serviço. Geralmente, os bancos acabam cobrando taxas um pouco maiores que as próprias corretoras, então muita gente procura aí as corretoras de valores para poder estar negociando na bolsa. Então, a corretora em geral, no mínimo, ela vai te oferecer algumas ferramentas aí. No mínimo uma, mas geralmente é duas. Então, a gente tem o home broker na corretora de valores, né? E no home broker, ele é um painel simples onde você vai ver lá qual o papel que você quer negociar, você vai escolher o papel que você quer negociar, você vai inserir no home broker
a que preço você está querendo comprar esse papel. Lá também você consegue configurar qual é a sua... Opa, estão me ligando aqui no meio da live. Avisa a pai que eu não posso atender. Estou me ligando aqui no meio da live. É normal. Então, assim... Parada certa, Paulo, beleza? Vamos dar certo. Vamos embora. Alô, Paulo Espíndola. Paulo Espíndola estava comigo lá em Minas Gerais, participando de um projeto. Eu precisei voltar do coronavírus e ele ficou lá, tocando ainda um pessoal mais reduzido. Tranquilo. Forte abraço. Grande Paulo, grande abraço. Obrigado pela presença. Vamos lá. Então, no Home Broker, a gente consegue selecionar o papel que a gente quer investir e lá a gente coloca qual o objetivo. Por exemplo, se eu comprei papel da Petrobras, supomos que a Petrobras está valendo R$10. Eu posso colocar lá, se a Petrobras valer R$10,50, eu vou comprar R$10,50. Aí eu tenho a configuração de perda e a configuração de ganho. Se ela está valendo R$10,50, se eu comprei a R$10,50, eu estou acreditando que o preço da ação vai se valorizar. Então, se ela bateu R$10,50 e chegar a R$12,50, por exemplo, eu posso configurar para vender. E aí eu saio ganhando R$2 nessa operação. Se eu configurar uma perda de, por exemplo, vamos supor, 50 centavos. Então ela está valendo R$10,50. Se ela voltar para R$10, eu consigo configurar isso no Home Broker para vender a R$10. Então eu perco nessa operação 50 centavos. Então, o que muitas vezes acontece que as pessoas não sabem. Stop, que a gente chama, que é a ferramenta o stop, né? Ou não? É o stop. Stop gain, que é o stop de ganho, stop loss, que é o stop de perda. Acho legal que foi por isso que a gente se conheceu, né? Nessa questão, né, na tua... Eu vou... No finalzinho eu vou contar porque a gente se conheceu, o prejuízo que eu tive aí na época e você me ajudou aí. Para quem está acompanhando, que não conhece o Adiel, ele é advogado, especialista em mercado de capitais. Justamente quem tira os traders aí do sufoco. Ele é que é o cara responsável. Vamos embora. Pronto. É isso aí, continua. Só queria dar essa pontuação aí que... Então, o Home Broker ele é um painel simples. Na maioria das corretoras ele não tem muita ferramenta de análise. Ele só vai servir para você entrar nele, configurar lá o ponto de entrada, o risco que você quer assumir naquele trade, naquela operação, quanto você está disposto a perder e qual é a sua meta de ganho. E aí você configura e deixa lá. Se o preço do ativo chegar naquele ponto que você definiu, você vai ficar posicionado no mercado. A partir do momento que você está posicionado, você tem sua perda configurada e seu ganho configurado. Aí vai muito aí do seu operacional, que você definiu e o que o mercado corresponder aí, de acordo com as variações. Então, a primeira ferramenta que a corretora pode definir pode fornecer a Home Broker. Home Broker é uma plataforma simples, só de configuração de compra e venda. A segunda ferramenta que geralmente a corretora fornece é a plataforma de negociação. Aí a gente entra já num instrumento mais sofisticado, tá? Talvez, para você fazer uma leitura gráfica, uma leitura de fluxo, de compra e venda mais apurada, precisa de fato um entendimento maior sobre o assunto. Hoje em dia, esse aprendizado está muito mais fácil. A gente tem muito artigo, a gente tem muito livro, a gente tem muito canal de YouTube que ensina, a gente tem muito curso, né, online. E assim, praticamente você consegue aprender, não é algo de outro mundo, porém, para você ter, de fato, um operacional diferenciado, aí você passa para utilizar a plataforma de negociação, você estuda um pouco mais e começa a compreender como é que funcionam os indicadores, toda a parte que funciona por trás daquele programa para te auxiliar na tomada de decisão. É interessante essa questão que tu falasse dos cursos online e tal. E eu lembrei de um professor de Direito, né, muito famoso, que recentemente faleceu, a gente sentiu bastante, que é o Luiz Flávio Gomes, que é o professor LFG. E ele dizia muito sobre essa questão de conhecimento na internet, que na internet tem muito conhecimento, né? Mas às vezes acaba que esse conhecimento é muito
fragmentado e desorganizado, né? A menos que você Organizado. pague um curso, pague alguém para te ensinar, mas muitas vezes esse negócio é desorganizado, você não tem um método, alguém que te traga uma noção melhor, né, das coisas. Queria dar um live aqui para Ilka, está sempre acompanhando as nossas lives. Santos Brasil, meu irmão lá em- na Argentina, Cleide, Maria, Maria Júlia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Então, é assim, voltando a essa ideia de que essa informação muitas vezes está lá, mas está desorganizada, né? O camarada tem que ser muito autodidata para pegar do zero e entender tudo, né? E aí, pegando essa linha, o que que tu usa, né? Qual seria o fundamento? Como é que tu pensa como é que tu analisa, basicamente? É claro que a gente tá na live, não tem como falar tudo de como é que tu vai analisar, mas basicamente como é que tu analisa as ações, como é que tá as tuas decisões como investidor? Ótimo. Já vou te responder, só voltando, fazendo uma breve observação do que você falou, desse conhecimento que tem no YouTube, que é fragmentado, é feito assim de forma proporcional. É muito difícil você, de fato, encontrar uma informação de qualidade e organizada de forma gratuita. É muito difícil. Então, geralmente, YouTubers, eles fazem, de fato, isso. Eles colocam um, um, um conhecimento ali desfragmentado, desorganizado. Para você ser autodidata, você vai demorar muito tempo para consumir aquilo ali, para ter um operacional bom. É por isso que É, se vê informação organizada. O custo nada mais é do que informação organizada. Economiza tempo de quem quer ser autodidata. Basicamente é isso. com Agora, certeza. respondendo aí a sua pergunta, né? A minha análise, ela é pura estatística, né? A gente tem aí o histórico do mercado, de tudo que aconteceu, como ocorreu as variações de preço, a gente tem os pontos aí onde o preço ele gerou uma resistência, por exemplo, um determinado preço, tá? Tem uma ação que está subindo e a gente vê um volume de vendedores, de pessoas que estão vendendo ali muito forte. Então, aquele ativo, aquele determinado ativo, ele está subindo e chega em um determinado ponto que ele não consegue mais subir. Por quê? Tem uma força vendedora protegendo aquele preço ali, fazendo com que aquele preço caia. E aí, do contrário, também acontece, né? O preço subiu, não conseguiu romper aquela barreira de resistência, voltou a cair. Caiu, chegou num determinado ponto, tem uma parcela aí de investidores que está fazendo uma pressão de compra naquele ponto ali e o mercado, aquele ativo, não consegue ultrapassar aquele suporte e ele volta a subir. Então, o mercado ele sempre está assim, ele sobe, aí ele recupera aqueles pontos que ele subiu, ele cai, aí ele volta a subir de novo. Então é isso, é variável. Então a gente tem como enxergar as negociações que está sendo realizada naquele momento. A gente tem como ver na plataforma de negociação qual é a pretensão dos próximos compradores, dos próximos vendedores, a qual preço eles estão querendo comprar, a qual preço eles estão querendo vender, através do book de oferta. A gente tem o Times and Trade, que é uma janela que mostra as ordens que estão sendo executadas. A gente tem o book de oferta, que o book de oferta é, por exemplo, se o preço do ativo, vamos supor, 10 está a R$ 10. Aí eu tenho no book de oferta um canto de compradores, ou seja, eles estão querendo comprar a 9,99, a 9,80, a 9,70. Tem lá o preço que ele quer comprar e a quantidade de lote que está querendo ser comprado naquele preço. Então, eu consigo analisar a intenção de quem quer comprar, eu consigo ver como é que está sendo comprado, as ordens que estão sendo emitidas, que estão sendo canceladas. Então, assim, eu tenho compra vendem determinados preços dentro do programa, dentro da plataforma de negociação, e isso me gera aí uma base de dados que, ao ser analisada, com base na estatística, eu sei o que é que vai acontecer no mercado, com base na estatística. Obviamente que, de fato, ninguém sabe o que vai acontecer realmente, mas com base em tudo que aconteceu, com base em estudos, com esses tipos de informação vinculada a alguns indicadores que o próprio programa me fornece, eu consigo vincular tudo isso e fazer uma leitura e dizer, não, o mercado
chegar nesse ponto aqui, ele vai subir ou ele vai cair. Com base nisso, eu faço as tomadas de decisão. Jonathan, eu percebi que tu falou de uma certa movimentação, as pessoas estão muito comprando a ação, depois eles estão muito vendendo, e isso acontece num período curto, né, de tempo, né? Você tem que estar muito ligado, né, e eu fico imaginando que você sabe que as ações elas são negociadas, ações de empresas são negociadas em bolsas há muitos anos atrás, né? Sim. E aí você fala que você consegue ver quem está conseguindo vender e quem está conseguindo, né? Todas essas movimentações assim meio que ao vivo, né? Aliás, ao vivo, né? Você consegue ver isso e me parece muito interessante porque num mundo sem internet, né? Num mundo sem computador, essa situação seria mais difícil de acontecer, né? Aí a pergunta que eu te faço é até uma reflexão: será que esse tipo de investimento do day trader ou do trader normal seria um fruto da tecnologia? Tipo, nasce com a tecnologia ou a gente, num sistema sem computadores, a gente poderia fazer algo parecido? O que tu acha? É, o grande ganho de novos investidores aí, né, foi devido à tecnologia. Antigamente, quando não tinha essa tecnologia mais arrojada, era o pregão viva voz, tinha lá os investidores participando da banca e ligava no telefone e falava, ó, quero comprar o ativo em tal preço. Então, muitas vezes, a análise naquela época era feita por ticket, ou seja, era impresso numa maquinazinha um ticket, e nesse ticket a gente via qual eram os preços que estavam sendo comprados e vendidos, que hoje, na tecnologia atual, é o Times and Trade. Naquela época a gente só tinha Times and Trade e análise fundamentalista. Mas hoje em dia a gente consegue ver book de oferta, a gente consegue ver volume. Naquela época era manual mesmo, era impresso um pedaço de papel fino com o preço das ações e ia sendo analisado. Então, assim, antigamente era negociado, mas também era um público muito seleto, né? Para você participar da bolsa, você tinha que ter uma desistência, tinha que ter alguém que desistiu de participar da bolsa, aí abre um espaço para você entrar. Então, assim, a tecnologia realmente ela ajudou imensamente, né? Tanto é que a gente conseguiu chegar na quantidade. Desculpa, Eu disse democratizou, né? democratizou. A gente conseguiu alcançar uma quantidade recorde aí no ano passado, em função justamente da tecnologia, do pessoal, dos YouTubers que estão despertando o interesse do pessoal, então tudo tá contribuindo com esse movimento. Tu tem um canal também no YouTube, né? Eu tenho um canal. Da Bolsa de Investimento. Eu tracei uma meta agora para esse ano aí, para realmente ficar constante, postar vídeos aí toda semana, para de fato ajudar esse pessoal que está querendo se inserir realmente de forma gratuita. Vai ter muito conteúdo de qualidade lá e vai ser muito bom. Vai ser muito bom. E vocês aí todos estão convidados, viu, pessoal, a participar lá do canal, né, do nosso amigo. Vai ser, que é o Boto Investimentos, né, o teu canal, né? Eu tô mudando o canal para um nome mais acessível. Eu estou colocando Ganhe Mais, que é um nome mais popular. Às vezes, Ganha mais. É isso, eu acho que eu recebi do teu e-mail. Que isso. legal, que legal. Você vincula algo já referente. Eu tenho percebido que nessa linha de YouTube, quando você vincula algo a muito assim, não sei, muito profissional, assim, ligado à empresa, o povo se distancia mais. Quando você coloca um conteúdo mais descontraído, algo mais do povo mesmo, aí tem mais atração. Então eu queria essa Já tá estratégia. lá como Ganha Mais Já está já com tá Game como... Mais. Beleza. Aqui Gustavo deu outra contribuição. No livro Faça Fortuna com Ações, o autor fala da experiência dele no mercado de ações e como funcionava o movimento de queda e subida, como funcionava antes da tecnologia. Eu quero estar conversando aqui, né? Muito bom.
Ótimo mesmo. E aí, como é que a gente ganha dinheiro, meu filho, com esse negócio de trader? Nós vamos para a parte boa? Eu tô querendo ver se eu faço dinheirinho aí. Vamos lá. Existem quatro maneiras de se ganhar dinheiro com ações. Foi falado ontem aí que a gente ganha ações com dividendos, com os JCPs, que é os juros sobre capital próprio. O JCP, algumas empresas, para as empresas, é mais viável pagar como JCP, porque isso entra como um custo. E aí, entrando como um custo, ela declara imposto de renda, ela vai pagar menos imposto de renda, e a gente que é o investidor, por exemplo, se eu ganhar R$ 100 de JCP, já vai vir para mim na corretora descontado 15% de imposto de renda. Então eu pago imposto de renda e a empresa ela não paga. Ela entra como um custo na folha dela e ela reduz um pouco no final o que ela vai pagar de imposto. Então tem o dividendo. Dividendo a gente não paga imposto de renda. JCP a gente paga. E a gente tem as bonificações, que é, por exemplo, a empresa decide duplicar aí a quantidade de ações que a gente tem investido lá nela, no mercado. Por exemplo, eu tenho 100 ações da Petrobras. Então, ela decide compartilhar do lucro dela em bonificação. Partilhar do lucro dela em bonificação. Então, ela, por exemplo, eu tenho 100 ações, ela duplica minhas ações. Então, eu vou passar a ter 200 ações. Em compensação, o preço das ações não vai ser o mesmo, ele vai se reajustar. Porque se eu tenho, por exemplo, 100 ações, minha empresa está avaliada em R$ 1 milhão. Se eu tenho 100 mil ações sendo negociadas na bolsa e minha empresa é avaliada a 1 milhão, logo, minha empresa vai valer, uma ação da empresa vai valer R$ 10. Isso. Agora, se eu duplico, se eu passo a ter agora 200 mil ações, a empresa ainda continua valendo 1 milhão, obviamente que de R$ 10 agora, como eu tenho 200 mil ações sendo negociadas, ela vai passar a valer R$ 5. Então, também é uma maneira de a empresa decidir distribuir o lucro dela com os acionistas e também tem a própria valorização do preço das ações. Então, são quatro formas: dividendo, JCP, bonificações e a própria valorização do preço das ações. Então, geralmente, aí, quem investe a longo prazo, o investidor, ele geralmente ele faz uma análise fundamentalista da empresa. O que Tá? seria essa análise fundamentalista? A análise fundamentalista, ela nada mais é do que tomar a decisão de fazer um investimento baseado no desempenho da empresa. Ou seja, digamos que eu invisto em uma empresa a longo prazo. Tá? Eu fiz uma análise fundamentalista lá e vi que, dentro da minha análise, a empresa que valia R$ 10, no final do ano ela vai valer, vamos supor, R$ 15. Então ela vai ter uma valorização de 50%. Então fiz uma análise fundamentalista a longo prazo. Não quer dizer que dentro desse range de um ano, essa empresa ela vai sempre estar subindo. Então, vamos supor, eu comprei 100 ações do Banco Pan hoje a R$ 10. Daqui a 2 semanas, saiu um balanço patrimonial do Banco Pan, um balanço patrimonial negativo, um balanço patrimonial ruim para a empresa. Naquele momento ali, naquele dia, o investidor ele vai fazer uma especulação da empresa ruim, com base no balanço patrimonial. Então, pode ser que naquele dia, se a empresa está valendo R$ 10, e por causa daquele balanço patrimonial e alguns outros fatores, a empresa passe a valer R$ 9. Ela tem uma desvalorização de R$ 1. Pode acontecer, porém, a longo prazo, como eu fiz uma análise mais aprofundada, uma análise fundamentalista, essa empresa lá na frente ela pode estar valendo aí R$ 15. Então, quem procura fazer o investimento a longo prazo, ele faz isso aí, ele faz análise fundamentalista, ele procura ganhar com dividendos, com JCPs, com bonificações e com a própria valorização da empresa. No meu caso, do trader, né? Quem opera day trade, ele especula a variação da empresa, do preço, no dia. Então, ele compra e vende ações no mesmo dia. Posso dizer aí, então, que para fazer uma análise de preço, por exemplo,
nesse dia lá do balanço patrimonial, eu poderia estar analisando o Banco Pan naquele dia ali. Eu digo, eu vou esperar o resultado do balanço patrimonial do Banco Pan. E aí o Banco Pan foi um balanço ruim. Então, naquele dia ali, eu poderia, de acordo com alguns outros indicadores, né, juntamente com o balanço patrimonial, ter analisado que a empresa ia se desvalorizar. E aí se a empresa estava valendo R$ 10 e eu sei que ela vai se desvalorizar, então eu coloco uma ordem de venda naquela empresa de R$ 10, apostando na queda, especulando a queda. Então, muita gente ainda não entende isso e pensa que só consegue ganhar dinheiro com ações na valorização. Mas dá para fazer também na desvalorização. Isso vai depender muito da forma como você entra no mercado. Eu vou explicar isso. Uns exemplos que é bom, né, pra gente. Imagina que sempre que eu compro, eu tenho que vender. E sempre que eu vendo, eu tenho que comprar. Uma ação vai sempre anular a outra. E meu resultado vai ser a diferença entre a maneira que eu entrei e a maneira que eu saí. Por exemplo, se eu comprar uma ação da Coca-Cola a R$ 10. Eu fui lá, comprei a R$ 10. Essa ação se valorizou, passou a valer R$ 2. Eu fui lá e emiti uma ordem de venda. A ordem de venda anula a minha ordem de compra e aí eu faço balanço. Se eu comprei a 10 e vendi a 2, obviamente que a sobra é R$ 2. Então eu vou ganhar R$ 2 com esse trade. Eu poderia ter comprado agora 100 ações da Coca-Cola a R$ 10, que eu teria feito um investimento de 1.000. E se essa ação se valorizar e passar a valer R$ 12, essa ação que antes valia 10, eu comprei 10, eu comprei 100 contratos, eu investi 1.000, agora ela está valendo 1.200. Então, se eu comprar a 10 e vender a 12, eu vou estar ganhando aí nesse trade R$ 200. O inverso também é verdadeiro. Se eu avaliei que a ação vai cair, por exemplo, ao preço de R$ 10 da Coca-Cola, eu fui lá e emiti uma ordem de venda. E quando eu emito uma ordem de venda, eu acredito que a ação ela vai se desvalorizar. Então, se eu emito uma ordem de venda a R$ 10 e a ação de fato se desvaloriza, e eu emito uma ordem de compra, por exemplo, se ela se desvalorizar e chegar a R$ 8, eu emito uma ordem de compra. A minha ordem de compra anula a minha de venda, então eu saio da posição e aí eu faço balanço. Se eu comprei, vamos supor, se eu vendi um celular para você a 5.000 e comprei a 4.000, eu estou ganhando R$ 1.000 nessa operação. No mercado financeiro é a mesma coisa. Então, no caso, nesse exemplo aqui, eu vendi a 10 e comprei a 8, eu saí ganhando nesse trade aí R$ 200. Então, eu ganho tanto na venda, tanto na valorização. Quando eu compro, eu espero ela valorizar para ganhar. E quando ela desvaloriza, eu vendo. Eu vendo no preço mais caro para comprar no preço mais barato. Basicamente, essa é a estratégia de ganho aí na valorização e na desvalorização. Ô, Jonathan, é interessante que aí a gente, nessa tua explicação, né, que a gente deu, de análise e tudo mais, a gente vê a diferença que não é uma aposta, né? É uma especulação. Você vê claramente a diferença entre aposta e especulação. Que você percebe, né? Claro que você está decidindo arriscar, mas você arrisca baseado em dados, né? E Tá. aqui eu quero fazer o salve aqui à professora Juliana, vice-presidente da nossa Comissão de Direito Administrativo, e está nos honrando com a presença e também com a pergunta, né? E tu responde ela, tá? Que Oi, é que Juliana. as ações que baixaram. Qual a perspectiva? Eu acho que ela está falando sobre as ações que baixaram com o corona, né? Entendi. Coronavírus e tudo mais. Qual que seria a perspectiva? Eu acho que a gente chega de novo a 100 mil pontos quando? Fala aí, o que tu acha? Muito bom, Juliana. A pergunta, obrigado aí por participar, né?
Assim, como é que é avaliada também uma ação? Não somente em função do cenário da empresa, mas também do cenário do país, né? E da perspectiva futura de tudo. Então, é sempre uma incógnita. Nesse caso agora do coronavírus, o preço das ações derreteram. A gente poderia ter ganho na especulação de desvalorização. Quem está com a ação comprada, o que acontece nesse caso é o seguinte: a ação, ela perdeu, ela se desvalorizou em função de um acontecimento que não tem nada a ver com a empresa, pode ter a ver com o país, porque, de certa forma, isso vai mexer com a economia, com certeza, né? Está diretamente ligado à economia, as pessoas estão em casa, de quarentena, o comércio não está vendendo, a empresa reduziu o faturamento, está demitindo funcionário, então é uma série de fatores. Nesse caso aí, por exemplo, se você comprou uma empresa, a Petrobras, a R$ 40 na época do auge, aconteceu o coronavírus, o preço derreteu, vamos supor que esteja valendo a R$ 14. Esse não é o preço real da empresa. Tá barato, né? Está muito barato. Isso é um preço em função do que aconteceu. Se as coisas voltarem ao normal, essa empresa vai voltar a subir. E brevemente, possivelmente, pode se valorizar ainda mais do que ela já estava. Mas isso vai demorar um pouco. Pode demorar um pouco. Então vai ser muito agora em função do que vai acontecer, que a gente ainda não sabe, e de como é que vai se comportar a empresa. Nesses casos, o melhor caminho é manter as ações. Já vou dar um spoiler, viu, Juliana? Eu estou mantendo as ações. Não sei se Jonathan vai mudar a minha ideia. O que você acha? É complicado eu lhe falar isso. Mas assim, vou dizer o meu caso. Sim. Se eu tivesse comprado a Petrobras a R$ 35 e hoje ela estivesse valendo R$ 14, eu não ia me desfazer dessa ação. Não iria. Eu iria esperar passar essa pandemia. Esse é o meu caso. Possa ser que você acredite que, de fato, vai acontecer um colapso no país, o país vai quebrar, e aí, em função disso, outras empresas vão quebrar, e aí a situação complica mais ainda. O que está ruim vai ficar pior. É muito Aqui complicado. tem outra pergunta aqui do Vitor, né, que ele pergunta assim, com esse cenário que tá contribuindo para a queda das ações, qual é o melhor momento para investir na empresa? Mas essa é a questão, né, Jonathan? A gente tem que saber que empresa é essa, né? Que ele está falando, né? Depende Toda muito, empresa que, né, você pode aproveitar para comprar. Vitor, depende muito da empresa e da maneira como você está entrando no mercado. Por exemplo, você pode entrar especulando a queda também. Então, o coronavírus está contribuindo com a queda e você consegue identificar que uma empresa X ou Y, por exemplo, a Gol, não, todo mundo parou de viajar, a Gol, a Azul, as empresas de aviação, por exemplo, desvalorizaram bastante com essa crise do coronavírus. Pode ser que valorize mais ainda, dependendo de como ficar o país, com certeza. Uma oportunidade para investir na desvalorização, com certeza também, mas depende muito de cada ação, de cada empresa. O momento agora para investir é ideal? Pode ser. Depende muito da maneira como você vai entrar, da ação que você vai escolher. O Gustavo está dando um insight aí, dizendo quem investe no longo prazo está se aproveitando do momento para comprar ações descontadas de boas empresas. E é isso, né? Se, por exemplo, eu sei que a empresa, por exemplo, vamos dar um exemplo aí, Petrobras, está barato ou não está? Está barato. Então, se eu comprar hoje, ainda que a Petrobras se desvalorize mais, né? Se desvalorize mais. Eu sei que no momento futuro, mesmo que seja longe, um dia ela vai voltar para o lugar que eu comprei e vai ultrapassar isso, né? Então acaba se tornando um bom negócio, né? Ainda, né? Se a empresa for boa. Se a empresa for ruim, né? E Sim. aí a gente falou sobre essa questão de GD pequeno. Grande abraço, meu amigo. Também grande investidor. Ele é o rei da Via Varejo, é o GD pequeno. E a gente, falando nessa questão de incertezas e tudo mais, um mecanismo legal é o mercado futuro, né, para as empresas, né, um tipo de meio que acho que muitas empresas se valem para
se preparar, né, de momentos incertos, né? E aí a especulação entra nesse momento. Né? Me explica um pouquinho do que seria esse mercado futuro e o que a gente pode trazer aí desse conhecimento. Muito bom. No mercado futuro, a gente tem aí o índice Bovespa e a gente tem aí o dólar futuro. Então, o índice Bovespa, ele nada mais é do que uma carteira de ações formada por volta aí de 60 ações. Tá? Então, cada ação ela tem um peso ponderal dentro dessa carteira do índice. Por exemplo, a gente tem Petrobras, a gente tem Itaú, a gente tem Ambev, a gente tem Vale. Então, são ações de grande peso, né, do índice. E digamos aí, o índice, a gente tem essas ações de maior peso, a gente tem algumas outras ações de menor peso, mas também que influenciam. Digamos aí que essas 4 ações do índice, elas estejam sendo valorizadas. Elas estejam no dia que você estiver operando, que você estiver analisando, ela está sendo valorizada. E algumas outras se desvalorizando e algumas outras se valorizando. Muito provável que o índice nesse dia ele vá se valorizar. Porque geralmente essas empresas que têm maior peso no mercado, ela leva o índice para a direção delas. Se estiver valorizando, ela leva o índice junto. Se estiver desvalorizando, leva o índice junto também. As outras empresas fazem parte do índice, são importantes, porém, a de maior peso são essas aí que eu falei, algumas outras também. O índice ele se movimenta muito em função disso. Então, geralmente, quando a gente vê aí na TV, índice Bovespa subiu 0,5%, 1%, ou caiu 1%. Então, é isso aí. Essa carteira de ações, né? Essa carteira de ações que faz com que esse índice suba, com que esse índice caia. A gente também consegue especular aí no índice Bovespa, a gente consegue especular no dólar futuro, porém, para especular no índice e no dólar, tem que ter um capital um pouco maior. Então, para a pessoa, geralmente para a pessoa física, foi esse tipo de papel foi criado muito para esse objetivo, para as pessoas físicas, que hoje são os mini contratos, ter condição de operar num mercado que é muito alavancado, mas que, por exemplo, dependendo da corretora, com R$ 30 você consegue operar no mini índice. Obviamente que com R$ 30 você não consegue fazer muita coisa, mas existe a possibilidade. Bacana. Então, E mini dólar foi criado justamente para quem é pessoa física poder investir. Geralmente, índice dólar é quem tem realmente bastante dinheiro, bancos, grandes investidores, fazem mais a especulação nesse tipo de papel. o Jonathan, a gente tem 5 minutinhos. Eu queria que tu desse uma pinceladinha sobre essa possibilidade que a gente está tendo recentemente de poder investir fora, né, do país. Muita gente está correndo atrás, investir. O que tu acha disso aí? Como é que seria a forma de investir fora do país? Existem algumas maneiras de se investir fora, né? Acredito que muita gente também está sendo iludida. Tem muita gente aí vendendo alguns outros tipos de mercado que, inclusive na Europa, ele não é legal. É ilegal, por exemplo, o Forex. A gente também tem como investir na Bolsa de Valores americana. Realmente é uma oportunidade, é um pouquinho mais complexo. Você tem que abrir conta em corretora de fora, você tem que ter uma conta bancária de fora, ou você faz seu investimento no cartão de crédito. Existem algumas maneiras de se investir, mas não muda muito a questão da análise. A análise que você usa para investir aqui no Brasil, você também pode utilizar para investir fora, nessas outras empresas. Entendi. Bom, eu acho que a gente conseguiu trazer bastante informações aí sobre o mercado, tanto o mercado do modo geral e o tema do assunto que é o trader, né? A gente falou aí sobre as bases, né? Falamos aí sobre tipos de investimento.
tu trouxe bons exemplos aí de como é que se ganha na prática, você comprando tantas ações no X e tudo mais. E eu te agradeço muito aí pela participação, espero que você tenha gostado de fazer a live. Foi a primeira live, né, que você disse, mas você se soltou muito melhor aí depois do meio da live para o final, já está profissional nisso. Sei que eu vou estar assistindo suas lives daqui a pouco, né? Muito provável. Então, Essa primeira aí, né? Nunca, de fato, nunca tinha feito uma live. Então, sempre tem aquele gelo no início, né? Depois que a gente quebra o gelo, aí as coisas fluem. e aí, vamos falar do nosso caso, rapaz? Fala aí, de como a gente se conheceu. Eu estava fazendo uma operação numa plataforma não muito boa, na época eu acabava abrindo mão disso, né? E o que acontece? Eu emiti uma ordem de compra do mini índice e fiz o meu stop loss e stop gain, certo? O meu stop loss, eu configurei ele, né? A ordem de perda, por exemplo, eu limitei a minha perda lá a R$ 100 e coloquei lá uma estimativa de ganho de R$ 200. O mercado começou que assim, o mercado ele pode variar, ele pode não pegar a sua ordem. Isso acontece. Isso acontece muito quando, dependendo de quantos contratos tem, do gap que tem na hora que você está investindo, de fato ele pode não pegar a sua ordem, mas não foi o meu caso. De fato, o caso que aconteceu comigo foi que a plataforma de negociação não contabilizou a minha ordem de perda e minha ordem de ganho. Eu só fiquei realmente posicionado no mini índice, que é um mercado muito alavancado. Então, o que aconteceu? Ficou posicionado, não pegou a minha ordem, não deixou eu zerar a ordem, não deixou eu cancelar a ordem, eu fiquei posicionado. Tentei ligar para a corretora na época era uma corretora que não dava tanto suporte, e aconteceu que o mercado fechou e eu não consegui encerrar minha ordem. Eu fiquei posicionado no mini índice, que é um mercado muito alavancado. Volátil demais. O mini índice, ele abre 10 minutos antes para um leilão. Ele abre 9 horas, de 8h50 é aberto um leilão para o mini índice. Então, nesse leilão, é realmente como se fosse um leilão. Quem é que paga mais, quem é que paga menos. E dependendo de como ocorrer no leilão, por exemplo, ele pode ter fechado no dia anterior a 100 mil pontos e ele pode abrir no outro dia a 105 mil pontos ou 98 mil pontos. Então, a cada um ponto de variação no mini índice equivale a 20 centavos. Cada um ponto. Se não me engano aí, teve uma variação de mais de 2.000 pontos. E eu estava posicionado com 5 contratos. Isso me gerou um prejuízo aí de R$ 14.800. E aí eu fiquei louco, né? De fato, foi um problema do programa. E eu fui lá no Google e pesquisei advogado, especialista em mercado de capitais. Aí foi quando eu consegui encontrar o Adiel. Eu expliquei para ele qual foi o caso, ele analisou e disse, sem dúvida que esse caso aí é 90% ganho. Então, beleza, então vamos fechar. Aí pedi a conta bancária dele, transferi o dinheiro, paguei o serviço dele e ele começou a se mexer para dar entrada no processo. Aí foi quando eu falei para a corretora que eu tinha colocado um advogado especialista em mercado de capitais no caso e que eu ia colocar na justiça. E aí, quando eu falei isso, minutos depois, o gerente da corretora me ligou e falou, em meia hora o dinheiro vai estar caindo na sua conta. Aí o dinheiro caiu na conta e ainda assim, por danos morais, eu poderia ter processado a empresa. Poderia. E o Adiel deixou claramente isso. Só que, como já tinha devolvido meu dinheiro, eu preferi não levar o caso adiante. Até porque eu também trabalho viajando, então eu também tenho minhas ocupações. Não vou botar para dentro, não. Mas se eu tivesse botado, com certeza teria ganho. Pois é, foi nosso caso daí, né? Mas eu acho que foi bem produtivo, né? Que aí a gente está participando aqui, está trazendo esse conteúdo.
Infelizmente, daqui a uns minutinhos vai fechar a nossa live, então eu te agradeço ao professor Nilo que entrou aqui, não sei se ainda está. Professor Nilo, grande abraço, professor lá, meu colega da Uninabu. A gente tem aqui a de Larita, né, da Larissa, eu acho, Caroline, Lara, Luiz Felipe. Pô, pessoal, muito obrigado pela participação a todos, comentaram, perguntaram. Deus Pessoal, abençoe, meu amigo João. vou Muito deixar, obrigado. vou deixar meu Insta aberto aí para alguma dúvida que alguém possa ter, tá? Pode me adicionar lá. Manda para mim uma mensagem no direct, caso eu tenha falado alguma coisa aqui, ficou mais alguma dúvida aí, você não tenha perguntado aqui, pode perguntar lá que eu estou aberto aí a estar esclarecendo no possível, tá? Do que eu puder. Pessoal, muito obrigado. Amanhã a gente tem o nosso último encontro, né, no Masterclass, que vai ser aqui comigo. Vai ter uma participação aí também do Gustavo, que a gente vai falar sobre renda fixa, né? A gente está falando dois encontros sobre ações, um encontro mais ações a longo prazo e hoje um encontro mais trader. E vamos falar da renda fixa, CDB e Tesouro Direto, como tu mesmo citou, não foi, João? E aí a gente vai tratar isso de amanhã no mesmo horário. Então, agradeço a todos, aos alunos da Uninabu que estiveram presentes e aos colegas nossos, seguidores, amigos, viu? Grande abraço, pessoal. Obrigado, pessoal. Abraço a todos. Valeu, Ediel, pelo convite. Muito obrigado, cara. Imagina, tchau, tchau. Tamo junto. Tchau, tchau.